Vamos de volta com o grande debate. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou hoje, durante sessão na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que neste momento reconhecer o Hamas como uma organização terrorista ou não foge do papel da política brasileira. Vamos ouvir. A questão de declarar o Hamas uma organização terrorista ou não foge no momento à nossa política, porque nós declaramos os países ou as organizações ou as pessoas que são designadas como tal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não classificou as duas organizações, o Hamas com o seu braço. O Hamas é um partido político também, tem um lado administrativo e tem duas brigadas que são o braço armado. Não foram nem a organização como um todo, nem as duas brigadas, cujo nome não me recordo agora, não foram consideradas organismos terroristas, organizações terroristas até agora. Portanto, o Brasil segue essa orientação, como segue também das sanções em geral, sanções contra países. Nós só aplicamos sanções que sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança e não aplicamos unilateralmente sanções que outros países aplicam e até que nos solicitam que sejam replicadas no Brasil. Caio, não é papel do Brasil, como disse o ministro? Mas não tem absolutamente nada a ver. A classificação do Conselho de Segurança da ONU, a gente já deixou isso muito claro, ela é meramente um critério e, acima de tudo, não vinculante. Né? Tanto que, vamos pegar aí quem são os países membros do Conselho de Segurança, né, membros permanentes com direito a veto. De novo, as 3 potências democráticas, nos Estados Unidos da América, França, Reino Unido, e aí você vai ter a ditadura de partido único chinesa e você vai ter também o regime autoritário da Federação Russa. Os 3 países democráticos do Conselho de Segurança da ONU não seguem a classificação do Conselho de Segurança e tratam o Hamas como organização terrorista que ele é. Esse já seria o argumento definitivo, mas além disso, né, a gente tem as imagens. A gente tem os fatos, né? Qualquer classificação que se faça sobre o que é um ato terrorista, o que caracteriza uma organização terrorista, se encaixa como uma luva ao Hamas. Então, eu acho que é uma questão de postura muito mais de governo do que de Estado, porque claramente, se essa era a postura tradicional até agora, primeiro, ela não prende as lideranças políticas. E segundo, ela pode evoluir, ela pode ser reformada, ela pode melhorar. Né? Até a Suíça, vejam só, a Suíça, né, que, vamos dizer assim, é o país que mais preza pela sua neutralidade em conflitos, recentemente, né, proibiu qualquer atividade do Hamas em seu território e declarou o Hamas um órgão terrorista. E por que isso? Porque a realidade ela se impõe. Né? Então, se transforma muito mais numa questão ética, numa questão de empatia pelas vítimas, do que uma questão de tradicionalismo diplomático. Agora, só voltando a falar um pouco, né, sobre a rejeição da proposta brasileira, reconhecer o direito à autodefesa de Israel não gera para Israel o direito de agir contra a lei internacional. Então, bastava simplesmente que fosse reconhecido esse direito com base em precedentes da própria ONU, com base em precedentes do próprio Conselho de Segurança. E vamos lá, pessoal, a gente fala direito à autodefesa, não significa, por exemplo, não é a mesma ideia de legítima defesa da pessoa física. Então, o que isso significa? O direito de autodefesa de Israel contempla a possibilidade de neutralizar futuras ameaças, inclusive atacando o Hamas. E só para fechar aqui meu raciocínio, como disse, né, a embaixadora do Reino Unido, a proposta de resolução do Brasil também ignora o fato de que o Hamas está usando palestinos inocentes, civis, como escudos humanos. Eles se infiltraram em comunidades civis e fizeram dos palestinos também as vítimas. Então, essa é a situação que a gente está falando. O direito à autodefesa inclui o direito de atacar para neutralizar ameaças. E se não fizer isso, vai continuar sofrendo aí essa saraivada de foguetes que ainda não parou. Fala-se muito nos ataques de Israel e muito pouco nos ataques dos palestinos, do Hamas
a Israel. Zé Eduardo, faço o mesmo questionamento. Não é papel do Brasil? Eu vou falar ao inverso na ordem que seguiu o Caio. Eu tenho uma questão que é lógica. Não é necessário reconhecer o que reconhecido já está, né? A menos que eu tenha alguma outra finalidade. Ninguém discutiu o direito de defesa de Israel, o legítimo direito a que ele pudesse se autodefender. Ninguém colocou em xeque isso. Ninguém. E por que não se coloca? Porque é o óbvio. O que se coloca em xeque é exatamente o ataque de Israel às pessoas que são civis. É isto. E colocado numa carta isto, daria a impressão que estaria justificando tudo. Seria o primeiro erro. Segundo, se colocasse, haveria o veto da Rússia, evidentemente. Então, é de uma clareza, isso que não sei. Ou seja, eu não preciso reconhecer o que reconhecido já está. Claro? Então, um pretexto, visivelmente utilizado pelos Estados Unidos da América para vetar. Segundo ponto, aí vindo à questão. Me parece que a posição do Brasil não é uma questão de conveniência, é uma questão de Estado. E tem uma lógica para isso. Por que as três potências não seguem esse critério? É fácil perceber, porque eles têm uma estratégia geopolítica que nem sempre se prende a critérios objetivos. Os Estados Unidos da América considera terroristas certas ações que a Rússia não considera. Então, de repente, eu vou dizer, explodiu lá uma bomba, os Estados Unidos que fez. Aí a Rússia vai dizer, não, os Estados Unidos tem uma organização terrorista. É exatamente isto que essas potências utilizam, porque elas utilizam de acordo com seus interesses geopolíticos. O Brasil e outros países têm uma posição de prudência. Por quê? Para não serem pressionados exatamente por essas grandes potências, ele diz, eu vou utilizar um critério objetivo. Esse critério objetivo significa o consenso do Conselho de Segurança. Isto é da tradição da política brasileira. Não é uma coisa de momento, nem de conveniência, é uma maneira do Brasil se preservar do ponto de vista diplomático. Claro? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Se quer que o Brasil passe por cima de uma orientação que não é vinculativa, tem razão o Caio, mas por parte de um posicionamento do Conselho de Segurança quando ele preside esse Conselho. Ou seja, ele, presidente, que sempre respeitou antes de ser presidente, agora que ele é presidente, precisa dialogar com todos, ele vai passar por cima da sua compreensão histórica e que é defensiva para ele e que lhe trará consequências no futuro? É um absoluto contrassenso. O chanceler brasileiro, que é um homem vivido, foi embaixador em Washington, teve um papel magnífico na diplomacia do Brasil, foi preciso no seu depoimento. É isto que o Brasil segue. E veja, o dia que ele não seguir isso, ele está desguarnecido e submetido a pressões para reconhecer grupos terroristas a critérios dos interesses geopolíticos das potências. É assim que a gente se preserva na diplomacia, né? Assim que ser sábio, não é se governando por paixões. Basta o Brasil recriminar, como fez um ato terrorista. Essa foi a linguagem que a nota brasileira disse, ato terrorista contra Israel. Mas também nós não podemos apagar o passado, né? Quando eu tenho um lado e me apaixono por ele, eu apago todos os antecedentes que determinaram situações que não justificam, mas que são causas, né? Ontem eu cheguei a falar sobre a diferença de justificativa e causa. O ataque que Israel sofreu tem causa, mas não tem justificativa. E nós, portanto, não podemos nos apaixonar ao ponto de não ver os antecedentes que motivaram um ataque injusto, indevido, incorreto, inaceitável que Israel sofreu. O que o Brasil faz nessa hora? Segue a sua tradição, segue a sua linha, segue seu posicionamento, justamente para que não se desguarneça de garantias num conselho, inclusive, que neste momento ele preside e que seria absurdo ele desrespeitar, mesmo que vinculativo não fosse a sua orientação. Agora, Zé, o chanceler Mauro Vieira disse também que manter o diálogo com os dois lados desse conflito garantiu, por exemplo, a retirada dos brasileiros de Israel. Não adotar uma posição política ajuda o Brasil? 1 minuto para cada um. Veja, eu não diria nem que não adotar uma posição política, é ter critérios objetivos e seguir a regra. Se eu presido o Conselho de Segurança e se eu tenho uma posição pela paz, eu tenho que buscar o diálogo, é assim que a gente faz. Não é brigando com um dos lados que eu consigo dialogar. Não é? Ou seja, o diálogo exige cautela, diplomacia, racionalidade e não alinhamento automático que segue eventuais posturas. O Brasil está corretíssimo. O embaixador Mauro Vieira é uma pessoa do Itamaraty escoladíssima, vivida e tem feito um trabalho exemplar. Claro, e a justificativa que ele deu me parece absolutamente elementar e óbvia, ou seja, a diplomacia, ela se deve reger pela racionalidade e não só do momento presente, mas também do futuro. E além disso, quem tem uma posição tem que fazer o possível para cumprir, e o Brasil tem a posição da paz, deve dialogar com todas as partes. Qual a sua opinião, Caio? 1 minuto.
Bom, obviamente, se os nacionais brasileiros estavam em território israelense, era absolutamente desnecessário qualquer intervenção, concessão ou, inclusive, interação com o Hamas. Então, o fato do Brasil dialogar com ambas as partes, o fato do Hamas ser um entusiasta do presidente Lula, nada disso afeta a situação desses brasileiros em Israel. Então, peca o ministro nessa sua explicação. Agora, falando sobre a justificativa dos atos, foi um ponto interessante trazido pelo Zé, é a justificativa de um ato que vai determinar ou não a moralidade e a legalidade de um ato. Vamos parar para pensar. Tudo bem, tudo tem uma causa e o nexo de causalidade tende ao infinito. Eu bati nele porque ele bateu em mim primeiro. Não, mas ele me xingou antes. Isso vai. Agora, a gente tem que analisar o caso concreto aqui. O caso concreto é muito simples. Houve um ataque terrorista contra um Estado democrático e esse Estado está se defendendo. Okay. E esse direito à defesa inclui o direito de neutralizar ameaças ao povo e ao território israelense. Senhores, muito obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã.